Amém. Deus te dá. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Graça e paz. Gente, que louvor, né? Que adoração maravilhosa a Deus. Presença gloriosa de Deus aqui com a gente. E eu acho que pastor Jair, estou pura não, estou aditivada aqui. Estou aditivada. Glória a Deus. Eu quero iniciar aqui falando com você uma coisa que eu fiquei pensando esses dias. Vou te fazer uma pergunta, você não me responda. Já aconteceu com você, aconteceu comigo, de você ter uma roupa que você ficou muito tempo sem usar, aquela roupa que é de festa, que você não vai para todo lugar com ela. Aí, quando teve uma festa, você, eu vou usar aquela roupa. E quando você foi lá, eis que a roupa encolheu, né? Eis que a roupa encolheu. E você contava de usar, e aí você teve que achar logo um plano B, porque não te cabia mais. Não é bom não, né, gente? Não é bom não, essa sensação. E é sobre isso que eu quero falar com você. Não te cabe mais. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Não te cabe mais. Você pode acompanhar comigo a leitura do capítulo 29 de 1 Samuel. É um contexto aqui, enquanto o João projeta para a gente, Joãozinho, é um contexto aqui em que Saul era rei de Israel, mas ele já tinha perdido a sua unção de rei. Ele já tinha sido desqualificado por Deus. Davi já tinha sido descoberto por Deus lá não que Deus não soubesse, mas Deus fez ele ser descoberto aos olhos dos homens, lá atrás das ovelhas malhadas. Já tinha sido trazido de lá para a mesa. Já tinha sido ungido rei, já tinha vencido um leão, já tinha vencido um urso, já tinha vencido um gigante, e ele já, no cenário espiritual, ele já era aquele homem que Deus havia separado para reinar sobre o seu povo Israel. Só que a inveja de Saul foi tão grande que Davi, um estrategista, pensou, eu vou fugir, né, porque ele vai acabar me matando. E eu vou fugir para a terra dos filisteus, um povo historicamente inimigo do povo de Israel, porque lá Saul não vai atrás de mim. Humanamente pensando, foi uma boa solução. Mas nós não vivemos de acordo com o humano, nós vivemos de acordo com o espiritual. E eu quero começar lendo com você esse texto. Versos 1 e 2 dizem assim: as tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governadores filisteus iam à frente das suas tropas de centenas de milhares, Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aquis. Aquis era um dos reis filisteus que deu guarida para Davi, que deu uma terra para Davi e para os seus homens. Davi estava habitando ali por 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Só que chegou um momento em que os filisteus, mais uma vez, se programaram, se prepararam para atacar Israel. E aí Davi se vê nessa situação. Ele que já havia poupado a vida de Saul 2 vezes, teve a chance de matar o rei Saul 2 vezes, não matou porque reconhecia que Saul era ungido do Senhor. Agora ele está nessa sinuca de bico, usando a linguagem, né, a linguagem bem, como vou dizer, bem comum, né? Davi se vê nessa sinuca de bico, tendo que acompanhar os filisteus para guerrear contra o seu próprio povo, o povo de Israel. O que me chama a atenção aqui é que diz o texto que Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aquis. Isso me dá umas cólicas, porque eu fico pensando, Davi já tinha sido ungido para ser rei de Israel, Davi já tinha sido chamado, Davi já tinha tido experiências, Davi já tinha matado um leão, Davi já tinha matado um urso, Davi já tinha matado um gigante, Davi já tinha sido aclamado pelas pessoas, Davi tinha sido responsável por naquela guerra lá que Golias desafiava o povo, por 40 dias, o povo de Israel sair vitorioso. Davi tinha experiências extraordinárias, mas chega um momento em que Davi está marchando à retaguarda de Filisteu.
Queridos, eu não sei você aqui, mas na minha cabeça não cabe mais. Sabe, se eu estivesse lá e falar, Davi, não cabe mais, não cabe mais. Você já teve tantas experiências com Deus, você já está lá na frente, não cabe mais você ir para a retaguarda de Filisteu. Retaguarda é marchar atrás. Não cabe mais. Nós vemos isso acontecendo, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Pessoas que talvez, como você aqui nessa manhã, Deus já fez tanta coisa na sua vida. Você já experimentou situações extraordinárias. Você teve experiência de cura, de milagre, de restauração, de restituição, de vitórias em processos judiciais, de vitórias em batalhas espirituais, familiares, relacionais. Mas hoje, por alguma razão, você se vê marchando a retaguarda. Você se vê aliançado com quem você não deveria estar. Você se vê unido a quem você não deveria estar, porque não cabe mais. Pode até caber para alguém que não conhece Jesus, mas para você não cabe mais. Não cabe mais. E é isso que está acontecendo aqui com Davi. Não cabia mais. Não cabia mais para Davi estar naquele lugar. Não cabia mais para Davi estar com aquelas pessoas. Não cabia mais. E eu pergunto para você, com quem que você anda aliançado? Qual é a posição que você está ocupando? Você está adiante ou você está na retaguarda? Qual é o seu projeto? Será que esse projeto ainda te cabe? Ou será que não cabe mais? Será que essas atitudes que você tem tido te cabem ainda ou não cabe mais? Verso 3 vai dizer: então os comandantes filisteus perguntaram, o que estes hebreus fazem aqui? Gente, olha que coisa maravilhosa. Davi, por um momento, temeu mais a Saul do que ao próprio Deus que o ungiu. Mas o próprio inimigo, ele sabe quem nós somos. Você sabia que há um inimigo espiritual, que uma vez que você entregou sua vida a Jesus, de que você teve experiências com Deus, o inimigo espiritual sabe muito bem quem você é. Ele sabe seu nome, ele sabe quem é seu pai, seu filho, sua mãe. Ele sabe quem é seu cônjuge, ele sabe onde você trabalha, onde você mora. Ele te conhece muito bem. E tanto conhece que os reis filisteus disseram isso. O que esses hebreus? Você tem uma identidade em Deus. Ele estava no meio dos filisteus, inúmeros homens ali para guerrear, inúmeros homens ali, o exército era imenso, mas ele foi reconhecido. O que esses hebreus? Davi e seus homens foram reconhecidos no meio de muitos. Você pode estar no meio de muitas pessoas que não glorificam a Deus, que não são amigas de Deus, que não obedecem a Deus, mas lembre-se, você tem uma identidade espiritual. E se você estiver se esquecendo dela, saiba que até o inimigo sabe quem você é. Eu me lembro de uma situação que eu ouvi uma pessoa dizer que já conhecia a palavra de Deus, já tinha frequentado a igreja, e por alguma razão, algum tempo da sua vida, ele foi querer conhecer o mundo do ocultismo. E ele chegou lá nesse ambiente, e quando as coisas lá estavam acontecendo, uma daquelas entidades lá perguntou para ele, você está fazendo o que aqui? Você sabe que o teu lugar não é aqui. Não foi só um testemunho de uma pessoa que eu ouvi sobre isso, tá, gente? Eu já ouvi, pessoa que se afastou da igreja, que se desviou do caminho do Senhor, e determinados lugares. E não um ser humano comum falar, mas um espírito maligno dizer para a pessoa, você está fazendo o que aqui? Gente, isso tem que mexer comigo e com você. Porque a gente não precisa, hoje Deus está trazendo essa palavra para nós, a gente não precisa que o inimigo lembre quem nós somos. Porque os filisteus estavam dizendo, o que esses hebreus fazem aqui? Os hebreus eram para dizer, o que eu estou fazendo aqui? Porque você já esteve numa situação assim? Eu já estive. Eu me lembro na minha adolescência, meu pai não deixava fazer nada, meu Deus, meu pai era uma bênção. Nem no retiro da igreja ele deixava ir. Era aquele pai, né? E aí, eu fiquei uma vez brava, falei para minha mãe, eu não vou a lugar nenhum, peço para ir para o retiro da igreja, peço para ir no acampamento, meu pai não quer deixar, porque vai dormir fora de casa, porque não sei o quê. Aí, e eu era a única filha do meu pai, né? Ele tinha 3 homens de um outro relacionamento,
E aí eu fiquei brava, eu falei, então agora, quando essas meninas aqui da rua for festinha, que vive me chamando, eu vou. Porque eu não vou a nada, meu pai não deixa, então eu vou com elas. Porque ele acha que essas meninas são muito simpáticas, filha da vizinha, todo mundo legal. Então eu vou, já que o povo da igreja, ele não quer deixar ir, porque ele não era crente ainda. Aí eu me lembro a primeira festinha que eu fui. Meu Deus, o que eu estava fazendo ali? Sabe aquela sensação? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu estava pior do que um peixe fora d'água, porque o peixe fora d'água ainda se debate. Eu estava ali, parecia que eu estava em transe. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, aqui não tinha nada a ver comigo. Porque quando Jesus entra, quando você tem experiência, quando você já foi ungido, já foi escolhido, já foi separado, não cabe mais, não cabe mais. E a igreja desse tempo precisa entender que tem coisas na vida do crente acontecendo que não cabe mais, não cabe mais. Vamos continuar lendo, versos 4 e 5. Mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele. Observe, enquanto Saul perseguia Davi lá na terra dele, o rei Aquis deu uma cidade para Davi e seus homens. E aí os outros reis filisteus, que eles eram 5, mandaram Aquis mandar ele voltar. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele. Exigiram. Não pode ir à guerra conosco. E se ele se voltar contra nós... Perdão, é uma interrogação. E se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário? Existe maneira melhor de ele se reconciliar com seu Senhor do que entregando-lhe nossa cabeça? Observe que eles sabiam que houve um racha entre Davi e Saul. Não é este o mesmo Davi, a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Observem, não é este o mesmo Davi? Ele tinha uma identidade, ele tinha um chamado, uma unção, um propósito. Ele não era mais um Davi, ele era o mesmo Davi. O mesmo Davi que era o quê? Que era servo de Saul. Olha que Aquis responde, este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo, e desde o dia que chegou até hoje, não encontrei nele falta alguma, diz o verso 3. Observe que quando o rei Aquis é questionado pelos demais reis filisteus, ele fala, esse é Davi, servo de Saul. Não adianta a gente tomar distância do propósito de Deus, dos planos de Deus para a nossa vida, porque nós temos uma identidade que está impressa em nós, que a gente não tem como se desfazer dela, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, e uma vez que Ele te escolheu, que Ele se aliançou com você, que você se aliançou com Ele, isso está impresso em você. Davi foi morar lá no meio dos filisteus, mais de um ano morando lá, mas ele era quem? Ele era Davi, aquele que matou Golias, aquele que era servo de Saul, quer ele quisesse ou não, ele era. E é interessante que Aquis fala assim, né? Esse é Davi, servo do rei Saul, mas já faz tempo que está comigo. Ele é Davi, já faz tempo que está comigo. Percebe a diferença do verbo? Uma coisa é quem você é, outra coisa é quem você está. Se você está morno nessa manhã, receba o aquecimento, o fogo do Espírito Santo, porque você não é para estar, você é para ser. Você é para ser, você foi ungido para ser, você foi chamado para ser, você tem propósito para ser e não para estar. Amém? Você pode dizer amém para isso? Você está entendendo aqui o que eu estou falando? Davi foi ungido para ser o rei do povo de Deus, o povo de Israel. Mas ele já estava há tanto tempo, né? Já estava há tanto tempo. Quero dizer para você uma coisa. A inveja de Saul, a perseguição de Saul, foi o que gerou Davi sair do meio do seu povo e ir para os filisteus. Apesar dele ter se deslocado de um ambiente, ele não deixou de ser quem ele era. Lembra que eu falei da festinha que eu fui? Eu fui num ambiente,
Mas eu cheguei lá, eu continuava sendo eu. Eu tinha tido um encontro com Deus, aquilo ali não era para mim. Sabe, eu não sei nessa manhã como é que está a sua vida. As práticas que você tem permitido entrar na sua vida. Sabe, talvez você tenha desanimado, porque enquanto aqui estava dando para Saul moral. Não, esse aqui é Davi, esse aqui é muito leal, esse daqui está comigo há mais de um ano. É muito leal, a palavra, os capítulos anteriores, 2 capítulos antes desse, vão dizer que Davi saía em batalha, vencia, pegava todo o despojo da guerra e levava para Aquis. Estava ótimo para Aquis, estava maravilhoso. Aquis deu uma terra para Davi. Só que Davi não foi chamado para habitar em meio de filisteu. Davi não foi chamado para guerrear a guerra de filisteu. Você não foi chamado para estar onde não deve estar. Você não foi chamado para se aliançar com quem não deve se aliançar. Ah, mas já faz tanto tempo, como Aquis falou. Não importa quanto tempo. Você já está nessa situação de frieza espiritual, de indiferença, de vir quando dá, de vir quando consegue, de não vir, de ficar em casa assistindo, porque agora você resolveu que é Cristo em casa. E não vem congregar, apesar de que a Bíblia fala para congregar. Mas tem muitos desigrejados, achando que são de Deus. E eu quero lembrar, João diz, filhinhos, sois de Deus. Sois de Deus. Você não é de Filisteu, você não é de Aquis, você não é de Ziclag, você não é desse mundo, você não é desse ambiente. Você é de Deus. E a unção dele sobre a tua vida não permite que certas coisas te caibam mais. Ah, já está há quanto tempo comigo? Está há tanto tempo comigo, eu não sei. Há quanto tempo as coisas estão caminhando para você dessa forma? Eu não sei há quanto tempo você está nesse lugar que você já não era para estar. Eu não sei há quanto tempo você está nessa aliança que você não era para estar, porque Davi estava aliançado com quem não deveria estar. Não importa. Importa que você, como eu diria aqui, Davi, você é Davi. Você foi ungido, você foi separado. E não é para você estar lá, porque não cabe mais. Não cabe mais. E aí os versos 4 e 5, né, como a gente leu, vão dizer, mande-o de volta. Mande-o de volta. Mande-o de volta por quê? Porque não... Responde, gente, vai lá, acredita. Porque não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe mais, querido. Às vezes você está tomando um caminho aí essa semana, esses dias, esse ano. Você começou a tomar um caminho que você achou que era bom. Davi achou que era bom. Agora você é livre de perseguição. Mas não cabe mais. Não cabe mais. E o próprio inimigo poupou Davi de ter que lutar contra os ungidos do Senhor. Olha a situação. Ele não queria guerrear, vencer, derrotar, tirar a vida de Saul, que era um ungido do Senhor. Imagine todo um povo ungido do Senhor. Nós vamos continuar aqui, versos 6 e 7, João. Então aqui chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel, a meu ver. A meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade, volte para casa em paz. Queridos, que coisa maravilhosa é essa? É Deus levantar o próprio adversário para falar comigo e com você, que tem lugar que não cabe mais, tem situação que não cabe mais. Sabe, eu me lembro uma vez, eu sempre fui muito de linguagem corporal, né? Eu não sei adorar quietinha, né? Todo mundo sabe, já viu que eu sou pessoa adoradora extravagante. E quando eu era criança, eu gostava muito de dançar, muito, muito, muito. E gosto até hoje, né? Vocês sabem que eu não sei louvar sem dançar. Gostava muito. E na minha época, né, gente? Eu sou bem jovem. Era aqueles embalos de sábado à noite, né? Era aqueles negócios. Tem gente se acusando, mas eu não vou nem falar nada, não vou olhar para. Vamos disfarçar, né? E era aquele negócio, John Travolta, Bee Gees, né? E as pessoas iam para o baile e a gente tinha uma dancinha bonita, não era essa baixaria. Era bonitinho, espacinho por lá, todo mundo arrumadinho. Não vou nem perguntar quem sabe o que é isso, não. Eu sou dessa época, gente, eu sou. E eu era assim, rata de matinê. Eu era rata de dançar. E na minha época tinha muito concurso de dança na escola para criança.
bambolê. Meu Deus, aquele bambolê na minha mão era uma benção. Virava aquele bambolê para tudo quanto é canto. E eu ganhava tudo quanto é concurso de dança que eu participava. Tudo era a época do Dancing Days, né? Eu ganhava tudo quanto é concurso, pastora Rosiane. Era na escola, era em festinha que eles faziam para as crianças participarem ali, né? Hoje tem outro tipo de recreação nas festas infantis, mas na minha época era assim. E era demais, demais, demais. Quando eu fiz 12 anos, num retiro de carnaval que eu fui convidada, eu tive um encontro com Jesus. Na terça-feira, o retiro já quase acabando, acabava quarta de manhã. O Senhor se revelou a mim de uma maneira que eu nunca me esqueço. 1983. Pode fazer a conta aí. Fica à vontade. Eu não ligo, gente. Eu tenho 53 anos e meio. Eu estou felicíssima. Jesus me permitiu viver até aqui. Olha que bênção. Nem ligo. Nesse negócio de não pode falar a idade. Eu conto as bênçãos. Estou nem aí. Então, eu estava naquele retiro. O Senhor me alcançou. Eu entendi. E a partir dali minha vida mudou. Mas tinha uma situação. Eu gostava de dançar e eu ficava naquele conflito. E eu estou me lembrando disso por causa de vocês que vão ser batizados. Eu não queria, pastor Jailson, me batizar porque eu vira e mexe, eu estava, né? E aí eu ficava assim, poxa, mas está errado. Porque agora que eu me batizar, vai ser igual um casamento. Não tem mais esse negócio de posso terminar aqui, namorar outro. Agora vai ser... E aí eu ficava naquela dúvida. E na época a gente tinha costureira. Quem pegou o tempo da costureira aqui, hein? Que a gente, né? Era uma maravilha. A gente não comprava roupa pronta, a gente comprava o tecido e levava na costureira. E a costureira era cristã, era da igreja. E um dia ela me perguntou, você já está há uns meses na igreja, eu vejo você lá participando, era Mensageiras do Rei, Igreja Batista. Eu falei, sim, eu gosto muito, eu estou lendo a Bíblia e tal. Aí ela, você já se batizou? Bicuda na canela, ela pegou exatamente no ponto que eu não queria mexer. Aí eu falei, ainda não. Ela falou, e está faltando o quê, menina? Estou vendo que você teve um encontro com Deus, você conversa como uma pessoa adulta. Aí eu falei, é porque eu estou assim com medo do compromisso. Eu não tive coragem de falar das danças, né? Estou com medo do compromisso e tal. Aí ela começou a ser usada por Deus ali, na sabedoria dela, já era uma senhora, de me falar sobre quando a gente ama alguém, a gente quer ter compromisso. E a gente quer que todo mundo saiba do compromisso. E que se eu tinha alguma dificuldade em alguma área, a própria atitude de assumir o compromisso, Deus faria com que eu fosse sustentada. E aí, assim eu fui, em 1983, dia 8 de abril, eu fui batizada. Depois da conversa com ela, o primeiro batismo, eu fui batizada. E o Senhor transformou aquilo ali na minha vida. Eu continuo dançando, gente, vocês me veem aqui. Eu continuo dançando, mas é algo diferente, é uma dança para a glória de Deus. É uma dança que eu louvo com todo o meu corpo, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, igual as crianças cantam. Eu louvo com todo o meu corpo. É algo diferente. E aquela alegria que eu tinha quando dançava, eu não perdi. Eu ganhei uma alegria diferente, muito mais profunda, muito mais extraordinária. E a gente precisa entender que quando Jesus entra, não cabe mais certas coisas, porque tem outras coisas muito maiores e melhores que vão ocupar esse lugar que você achava que era impossível de você não ter espaço ali. E aí, quando eu cheguei em Brasília, já tem uns anos aí, eu pilateira, né, fazia pilates semana, né, fiel, não perdi um pilates, né? Até hoje eu amo pilates. E aí, antes da aula do pilates, tinha uma aula de dança. E aí a equipe do Pilates, né, você vai fazendo aquelas alianças, todo mundo ali, né, durante a semana, aquele povo todo da aula, vai fazendo aquelas amizades. Aí o povo virou para mim, poxa, você chega cedo na academia, fica fazendo aeróbico ali e só vem para o Pilates, vem logo para a dança. O povo todo do Pilates está também na dança. Aí eu fiquei assim, eu não sei, porque eu fico preocupado, tem um probleminha na coluna, de repente machucar. Não, vem. Tanta insistência, eu fui um dia. Gente, não cabe mais não.
Cheguei lá, não era mais aquelas musiquinhas lá dos embalos de sábado à noite, do John Travolta, do Grease, não, gente. Era uma baixaria, de bota a mão no joelho, abaixadinha. E, não, gente, não preciso falar mais não, né? Essas bênçãos que supostos cantores e cantoras que tem aí hoje, pseudos cantores, as músicas eram esse negócio, sacode pra lá e pra cá. Meu Deus, e eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? Não cabe mais, não cabe mais. E eu com aquela coisa, né? Porque a gente reconhece a autoridade de um professor em sala, eu aprendi isso, né? E eu fiquei, poxa, eu não vou sair, porque o professor está ali dando aula, né? Vai ficar feio. E enquanto todo mundo estava lá requebrando, eu dura, com aquele sentimento, isso aqui não cabe mais. E eu quero nessa manhã que você entenda que certas coisas não cabem mais, certas palavras, certas amizades, certas atitudes, certos ambientes, certas ações, certas formas de se conduzir, certos posicionamentos não te cabem mais. Você pode até tentar fazer e o Espírito de Deus vai te mostrar, não cabe mais. Se você não ouvir a voz do Espírito de Deus, o próprio inimigo de repente vai ser usado, um ímpio vai chegar para você, não cabe mais. Aleluia, aleluia. E aí Davi, no verso 8 vai dizer assim: o que eu fiz para merecer esse tratamento? Lembra que os reis mandaram ele voltar? Não queremos você aqui com a gente? Davi se sente, imagina a humilhação, né? Se prepara para uma guerra. A gente se prepara para ir no shopping, não vai se preparar para ir para uma batalha. Se preparou, juntou seus homens, estava pronto ali. Mas aí ele é rejeitado. E ele fala, o que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim, desde que eu comecei a servi-lo? Porque não posso lutar contra os inimigos do rei, do Senhor, o rei. Aí, essas perguntas de Davi, por que eu não posso lutar? O que eu fiz? O que o Senhor viu de errado em mim? É você que vai me responder. Por que Davi não podia lutar? Por que ele não podia ir? Por quê? Ah, você pode fazer melhor. Por quê? Não cabe mais, gente. Glória a Deus. Aplaude a Jesus porque você é inteligente. Ele te deu inteligência, você está entendendo? Você está entendendo que não cabe mais. Não cabe mais você ser um crente dentro da igreja e ter uma vida dupla lá fora. Você ser uma bênção aqui e você ser vergonha para o evangelho lá fora. Não cabe mais você ser um homem estúpido com a sua mulher, com os seus filhos dentro da sua casa. Não cabe mais você ser uma mulher rabugenta, chata, uma mulher que vive reclamando, murmurando, gritando. Não cabe mais. Não cabe mais você não saber falar com seu colega de trabalho porque você é chefe e você se refere a ele com uma arrogância que não cabe mais. Não cabe mais você entrar no elevador e seu vizinho entra e ele está com a cara feia e você faz uma cara mais feia. Não cabe mais. Dá um bom dia para ele. Você tem a luz de Cristo na sua vida. Não cabe mais. Não cabe mais. Aleluia. Versos 9. Estou caminhando para terminar. Nós temos aí um momento especial de batismo. Aquis, porém, insistiu. Para mim, você é tão leal quanto um anjo de Deus. Olha a bajulação do inimigo, para manter você preso onde você não é para estar. Olha só, enquanto Saul perseguia, o inimigo está aqui, dando bandeja, dando terra, dando honra, elogiando. Mas não cabe mais. Para mim, você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com os seus homens, assim que o dia clarear. Eu gosto muito disso. Levante-se bem cedo. Levante-se bem cedo, Alexandre. Quer dizer que aquilo que não cabe mais para mim e para você, não é para você ficar adiando, postergando, esperando. Ano que vem eu vou ver isso. Ah, porque a hora que acontecer tal coisa, aí eu tomo essa atitude. Levanta bem cedo. Sai dessa condição que não te cabe mais. Pega tudo que é teu. Pega o teu exército. Pega teus filhos, sua esposa. Pega as tuas coisas e sai desse ambiente que não te cabe mais. Levante-se bem cedo. Então Davi e os seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. Não cabe mais, querido. Você foi ungido,
Você foi chamado. Ah, Renata, mas é que eu nunca aceitei Jesus. Eu só gosto de vir ao culto. Não cabe mais para você também. Porque se você gosta de vir ao culto, é o Espírito Santo que está botando esse desejo no teu coração. Ou você pensa que você vem porque você é bonzinho, bonitinho. É o Espírito que trabalha na nossa vida. Se você gosta de estar aqui e nunca confessou Jesus, não cabe mais você ficar esperando. Faz igual Davi, levanta bem cedo. Começa a tomar uma atitude que você já era para ter tomado há muito tempo. Não cabe mais. Quero chamar aqui o ministério de louvor comigo. Não cabe mais. Davi estava fora do seu lugar, fora do seu povo, fora do seu propósito, fora da sua posição. Mas quem era Davi? Um homem escolhido por Deus, separado, ungido para reinar sobre o povo de Deus. Um homem que venceu o leão, que venceu o gigante. Fugiu com medo de Saul. Será que você acha que o Deus que te deu vitória naquela batalha do ano passado, naquela batalha do ano retrasado, naquela batalha do semestre passado, não te dá vitória nessa aí que você está enfrentando? Ou você acha que você vai ter que fugir para se esconder e ficar onde Deus não quer que você esteja, tomar atitude que Deus não tem para você e nem te deu comando para isso? Ou você acha que o mesmo Deus que livrou antes não livra agora? Não cabe mais, não cabe mais. A Ingrid está aqui, eu sempre falo em casa. Eu já tenho, aí mais de 40 anos de vida cristã, para a glória de Deus. Desde que Jesus me alcançou, eu nunca me afastei. Nunca me afastei dos caminhos, nunca mais. Nossa, vou olhar para trás para quê, meu Deus? A glória está me esperando lá na frente, eu não tenho que olhar para trás. E eu sempre digo quando vem alguma situação difícil, eu sempre digo, até para que a minha alma escute, que a alma da gente, o espírito é forte, mas a alma fica, naqueles altos e baixos. E eu sempre digo para a minha alma ouvir. Eu não me dou o direito de não confiar em Deus. Eu não me dou, eu tenho experiências. Eu não venci leão nem urso, porque eu não sou Davi. Mas eu venci batalhas que eu não venceria, não fosse a fidelidade de Deus. Eu tenho certeza nessa manhã que você também venceu guerras, batalhas, enfermidades, dores, conflitos, crises, que você não venceria, não fosse a bondade de Deus, a graça de Deus, a fidelidade dele sobre a tua vida, a oração daqueles que se colocam em intercessão por você. Então eu quero te desafiar, falar como eu sempre falo, nem eu nem você temos o direito de desconfiar, de temer, de não confiar na bondade, na fidelidade, na graça de Deus, no socorro, na provisão, seja lá o que for que você está esperando nessa manhã, precisando nessa manhã. Você não foi ungido para estar marchando na retaguarda de filisteu nenhum. Você foi ungido para reinar, para governar. Você foi ungido para estar adiante. Você foi ungido para estar muito mais avançado do que você está. Saia da retaguarda de filisteu, porque esse não é o lugar que Deus tem para você. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu passei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Quantos dentro da casa de Deus precisam parar com as meninices? Isso não te cabe mais. Tem crente de anos que é cheio de meninice. Conheci no início da minha conversão, conheci um diácono, um dos pioneiros da igreja. O pastor Batista não tinha aquela coisa de ficar na porta cumprimentando as ovelhas quando acabava o culto, como o nosso pastor ainda fica, E o pastor estava na porta cumprimentando. E aí as pessoas vão passando, sabe como são as pessoas? Tem um que quer puxar uma conversinha mesmo que ali não seja propriamente o momento. E o pastor, na hora de cumprimentar esse diácono, alguém chamou a atenção do pastor. Pastor, não sei o que, o pastor cumprimentou o diácono. Tipo aqui o pastor, vamos pensar que o pastor Jailson me chamou aqui. E eu estou cumprimentando a Aline aqui. Aí eu estou falando com a Aline, o pastor Jailson me chamou. Sim, tudo bem, tudo bem. Aquilo foi um motivo do irmão tomar um ódio do pastor. E ele adoeceu espiritualmente, porque o pastor cumprimentou ele, apertou a mão dele sem olhar para ele. Não cabe mais, gente.
Não cabe mais se achar que o pastor Clênio vai ser perfeito, que alguns dos pastores aqui vai ser, porque a gente não é, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente tem compromisso com Deus e com a sua vida, mas não cabe mais você exigir de um ser humano que ele preencha todas as tuas necessidades, que você que já é crente maduro deveria levar aos pés da cruz de Cristo e parar de cobrar de A, de B, de C, aquilo que você já deveria ter, porque não te cabe mais. Eu quero rapidamente citar algumas referências para você não achar que é só a história de Davi e Saul. Vamos lá, Mateus, texto de Mateus. O que não te cabe mais? Bota para mim aí, João. Não te cabe as más conversações e os ambientes onde elas acontecem. Olha o que a palavra... Vou te dar um incentivo para você parar de falar o que não deve falar. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Gente, esse versículo cai na minha cabeça igual uma bomba. E eu falo, Jesus, tem misericórdia. Bota freio na minha boca. Porque por cada palavra a gente vai ser julgado. E por cada palavra vai ser condenado. Não cabe mais você usar a mesma língua que você adora a Deus, a mesma boca que você adora a Deus, para você falar mal do seu irmão, para você falar mal do seu pastor, para você falar mal da sua igreja, do evangelho, para você falar piada obscena, indecente. Não cabe mais. Não cabe mais. Vamos lá, 1 Pedro. O que não cabe mais? Vícios, impureza, rebeldia. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia. É pelo sangue que você foi comprado. Não cabe mais. Não cabe mais certas atitudes. E eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que você leia comigo o último texto, Colossenses. Para que você participe comigo. As mulheres leem comigo os ímpares, são 10 versículos. A gente vai acabar já. E os homens vão ler os pares comigo. Vamos lá, mulheres, mulherada. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Homens, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Mulheres, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas.
revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a eles. Revistam da nova natureza. A velha não cabe mais, não cabe mais. Aleluia, glória a Deus.